quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu. Vou tentar fazer o mais rápido possível, mas é uma palavra importante, que fala da história de Jonas. Jonas, um profeta, que viveu lá em Israel 8 anos antes de Jesus Cristo. Ele viveu no tempo de um rei chamado Jeroboão II. E esse rei reinava no Israel do norte, setentrional, como queiram chamar. Jonas era galileu da Galileia, exatamente como Jesus, que depois de 8 séculos veio Jesus. Jonas era um profeta realmente interessante, porque tinha uma unção especial, mas ele tinha também uma teimosia impressionante. E é desta teimosia que eu quero falar com você essa noite. Antes, me permita que eu leia um texto aqui do capítulo 4 de Jonas, para você entender um pouquinho. Jonas recebe uma palavra de Deus e Deus fala para ele: eu quero que você vá para Nínive. E lá ele decide não ir para Nínive, ele desobedece Deus. E de uma forma até intrigante, ele pensa que pode se esconder de Deus e fala: não, eu vou para Tarsis, eu não vou ficar em Nínive. Pega um navio, compra uma passagem, se joga dentro do navio, lá vai para um porão. Ele é identificado como o problema naquele lugar, é jogado do navio, não sem antes passar por todo um questionamento e criar um temor tremendo naqueles marinheiros, pelo Deus de Jonas. E então, jogado ali, um peixe muito grande engole ele. E ao engoli-lo, ele faz uma oração profunda, que está lá no capítulo 3 do livro de Jonas. E eu quero ler para você o capítulo 4, para você entender a história. Nós já vamos voltar nela. Jonas ficou furioso e muito aborrecido. Assim diz o verso 1 do capítulo 4, eu estou lendo na versão mensagem também. Então orou ao Eterno: ó Eterno, eu sabia, quando eu estava em casa ainda, eu sabia que isso ia acontecer. Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Sabia que tu és a graça e a misericórdia em pessoa. Diga comigo: Jonas sabia que Deus é a graça e a misericórdia em pessoa. E ele continua dizendo que és rico em amor, que perdoa com tanta facilidade, que está sempre disposto a mudar teus planos de castigar por muito pouco. Ele está aqui rebelde com Deus. Para com isso, você é muito mole, Deus. Você perdoa os caras, o que é isso? E ele continua: então, ó Eterno, se não vais matá-los, eu peço que tires a minha vida, pois prefiro morrer a viver. O Eterno disse para ele: por que você está tão indignado assim? Mas Jonas simplesmente saiu, foi para um lugar a leste da cidade, e zangado sentou-se, fez um abrigo com folhas e galhos, e ficou sentado à sombra para ver o que iria acontecer com a cidade. Então o Eterno fez brotar uma planta de folhas largas que cresceu sobre Jonas para refrescá-lo e acalmar a sua indignação. Deus teve misericórdia dele, falou: cresceu uma planta aqui. Jonas ficou muito feliz e desfrutou a sombra. Enfim, a vida parecia estar melhorando para Jonas de novo. Mas, ao amanhecer, o Eterno mandou um bicho que atacou a planta que dava sombra, e ela secou. Quando o sol nasceu, o Eterno enviou um vento forte e quente do leste, e o sol começou a brilhar tão forte sobre a cabeça de Jonas, que ele quase desmaiou. Então exclamou: prefiro morrer a viver. O Eterno disse a Jonas: que direito você tem
de ficar bravo por causa desta planta. E Jonas respondeu para Deus: eu tenho direito sim, e estou tão indignado que eu prefiro morrer a viver. E então o eterno Deus disse: você sente tanto por uma simples planta ter morrido, mesmo que você não tenha feito absolutamente nada por ela? Você nem ao menos plantou ou regou para que ela crescesse. Ela surgiu da noite para o dia. Por que então não deveria eu sentir pena de Nínive, essa grande cidade com mais de 120 mil pessoas que não conseguem nem diferenciar o certo do errado? Isso para não falar de todos aqueles animais que lá vivem. Fecha seus olhos. Coloca a mão aí no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Pai querido, em nome de Jesus, que nós possamos extrair desta história de Jonas lições contundentes, transformadoras, convincentes, que possam realmente gerar em nosso coração decisões, Pai, nós precisamos disso, Espírito Santo, decisões, para mudarmos algumas atitudes das nossas vidas, alguns conceitos, algumas coisas que nós talvez estejamos crendo e é errado. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos agora a chave do nosso coração, da nossa mente, para que o Senhor possa, com Tua palavra, Pai, e com Tua misericórdia, e especialmente com Tua graça, que tanto cantamos aqui no louvor, Pai, com Tua graça, tomar conta das nossas mentes, e transformar conceitos, e nos dar direção, e nos dar disciplina, para mudarmos algumas coisas em nossas vidas. E a igreja diz, amém. Irmãos queridos, pode ir. Irmãos queridos, o nome Jonas significa pomba. Sabia, Jonas? Significa pomba. A cidade que ele nasceu, lá perto de Nazaré, chama-se Gat-Efer. E a cidade de Nínive, que está referendada aqui nesse texto que acabamos de ler, era a capital do Império Assírio. E naquele tempo, seus exércitos, os exércitos assírios, tinham uma ameaça tremenda, constante contra Israel. Viviam atacando Israel e saindo de Israel, levando os despojos, levando mulheres, levando filhas e filhos, levando os cavalos, levando a comida. A gente mesmo teve a oportunidade de visitar alguns lugares onde eles escavavam na rocha, lugares para se esconder. Lembra, Raquel? Lá é arenito que tem lá. Então eles escavavam e ali eles viviam escondidos, para quando os assírios chegavam, eles destruíam todas as plantações, mas para que eles não morressem, eles se escondiam e ficavam meses ali dentro, escondidos, onde eles inclusive refinavam óleo de azeitona, esse tipo de coisa assim. Os guerreiros assírios eram considerados naquela época os mais sanguinários, brutais, e gostavam de inventar novas formas de torturar os prisioneiros. Fui estudar isso um pouco e observei que frequentemente eles arrancavam a pele das pessoas. Eles eram realmente terríveis. Eles erguiam no ar espetadas as pessoas para comemorar as vitórias, como se fosse na ponta de uma lança, num garfo assim. Talvez pelo fato de conhecer a crueldade dos assírios, e alguns autores, e eu então não quero repercutir aqui como verdade, mas alguns autores dizem que os pais de Jonas foram vítimas dessa situação, desse povo assírio, mas alguns autores. Jonas relutou e falou: não vou para lá, eu não vou lá profetizar para Nínive, não quero saber. Ele foi fisgado por seu espírito teimoso. Diga comigo, muitas vezes nós somos fisgados, sequestrados por nossa teimosia. Pois o próprio povo de Israel tinha sofrido muito nas mãos deles. Então, se você está anotando aí, e é tão importante a gente sempre anotar para a gente lembrar,
Como diz o pastor Gustavo, a gente aprende 2 vezes mais do que não anotando. Então, se você está anotando, coloque aí, o nome dessa mensagem chama-se teimosia negativa. Teimosia negativa. Diga comigo, teimosia negativa. Nesta noite eu quero falar sobre essa teimosia do cristão que impede as bênçãos de Deus em nossas vidas. Sabe, teimosia ou teimar diz de um indivíduo insistente, mas também diz de uma criança birrenta. Teimar significa insistir, significa obstinar-se, porfiar, brigar, pretender com teimosia, ser importuno, maçador, insistindo no mesmo assunto, ou no mesmo pedido, ou na mesma convicção, apesar de muitas vezes estar vendo que está errado. Isso na teimosia negativa. No sentido positivo, a teimosia, ela também se refere a uma pessoa obstinada, a uma pessoa insistente, determinado. Um sujeito com esse tipo de atitude gera vida, porque é uma pessoa teimosa na coisa boa. Não, eu persisto na coisa boa. No sentido negativo, vem o hábito de teimar birrentamente, o hábito de ser importuno, o hábito que insiste no erro, apesar de estar aos olhos de todo mundo vendo, que é aquela coisa, está todo mundo vendo as melecas que a gente tem no nariz, mas a pessoa não vê. E o cara insiste, teimoso, não reconhece o erro. Portanto, perseverar, que seria a tradução para o primeiro tipo de teimosia, que é a teimosia boa, e não é o motivo desse sermão. Perseverar gera vida. Diga comigo, perseverar gera vida. Enquanto a teimosia proibitiva, enquanto a teimosia brutal gera morte. Diga comigo, teimosia gera morte. Gera morte de relacionamentos, gera morte de sonhos, gera morte de vida. E muitos de nós vamos ter oportunidade essa noite, durante essa palavra, de nos analisarmos, e para mim foi muito importante, de nos conhecermos um pouco mais, e saber aonde estão os pontos que nós precisamos soltar as cordas da nossa teimosia. Por exemplo, no casamento, observe que quando 2 teimosos se encontram no casamento, não é fácil. Nós tínhamos uma fazenda onde nós criávamos borregos, machos e fêmeas de ovelhas. Então, diz que no evangelho a gente tem ovelhas, né? Mas tem as ovelhas machos, não tem os borregos? Então, nós vimos uma vez 2 borregos brigarem com tanta intensidade, enquanto um não quebrou a cabeça do outro, ele não parou. Pense um animal teimoso. Eu espero que as ovelhas do cristianismo não sejam assim, dos machos do cristianismo não sejam assim. Mas o fato é que no casamento a teimosia destrói, acaba com o relacionamento, só para ter um exemplo. Então essa noite eu quero perguntar para você: você é daquele tipo de pessoa que sabe que está errado, mas não dá o braço a torcer? Por que você está sorrindo para mim? As ministrações são muito curativas para mim. São assim, realizadoras. Você insiste no erro mesmo sabendo das sérias consequências que está vivendo. Fala, não, mas eu vou. O cara está vendo que o carro está indo para o precipício e fala, não, mas eu quero ir por essa estrada. Não, mas não pode dizer, não, eu vou por aqui. Como pessoa cristã, você está prejudicando toda a sua família e muita gente por não querer voltar atrás nas suas decisões. Você tomou, por exemplo, uma posição, escolheu um caminho errado e não quer voltar atrás. Você já viu alguém que está perdido e que pensa que está no caminho certo, e você chega para ele e fala, escute, vem cá, você não observa que está errado? Você está errado. O comportamento em relação aos filhos, comportamento em relação às pessoas. Pegue a internet e veja quanta insensatez existe. E você chega para a pessoa e fala, isso aqui, você postar isso é uma insensatez.
A pessoa, não, o que é isso? Teimosia. Provérbios fala que a teimosia é o alimento da arrogância, é o alimento do egoísmo, é o alimento da soberba e é, acima de tudo, sustentáculo, é o sustento para o orgulho. Porque a teimosia, ela é uma espécie de uma parede que me protege. Não me toque, não chegue em mim, porque comigo não vou mudar. Sai de mim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou até o fim, não quero saber. Não, tudo bem, eu estou na igreja, eu estou lá, eu sou crente, mas eu não vou mudar não. Não, se eu mudar é humilhação. Por quê? Porque está pegando na área do orgulho. Só que em Provérbios capítulo 29, verso 1, está escrito assim: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Ou seja, não há escolha. A escolha é você ter humildade e entender a teimosia e sair dela, ou então cair em desgraça e não escapar. Comece a olhar para os teimosos que você conheceu em roda de você. Para nós, com 60 anos acima, já fica mais fácil, porque nós conhecemos as histórias das pessoas, e a gente vê quantos que chegam, e que você fala, olha, se você mudar seu comportamento, às vezes eu pego o meu celular na minha mesa, e eu faço lá uma figura de linguagem. Eu falo, ó, você está vendo que você está tendo esse comportamento aqui? Esse comportamento está te levando por esse caminho, ó. Está vendo aqui na frente o que tem? Aqui tem um precipício. Se você não parar, se você não mudar a rota, se você não corrigir o seu destino, se você não se humilhar, se você não se quebrantar, se você não adorar a Deus, se você não ler a palavra, se você não orar, e eu começo a falar para a pessoa, você vai cair. Você vai cair. Aí passa um mês, passa 2 meses, você encontra a pessoa, ué, onde é que você anda? Ah, fui para outra igreja, pastor. Fui para outra igreja, fui buscar. Não é bem assim como o senhor fala. Pois é. Aí passa mais um tempo, esses dias mesmo a pastora passou, conheceu uma pessoa. A pessoa, ela chegou aqui na igreja com 3, 4 meses de convertida, porque queria tocar aqui no altar. Não, calma, estamos conhecendo você. Deus vai falar com o pastor e a pastora que estão responsáveis por esse ministério. Não. Agora a pastora teve um contato muito longo com essa pessoa, porque está arrasado, está se cumprindo na vida dele o que está aqui em Provérbios. O que diz aqui, a desgraça não permitiu que ele escapasse. Então eu quero que nós tiremos algumas lições desse livro de Jonas, dessa história de Jonas. Vamos aprimorar um pouco isso, vamos especificar. A primeira lição que eu quero que nós tiremos é que a gente entenda essa noite que Deus é soberano e sempre realiza a vontade dEle. Diga comigo, Deus é soberano e sempre realiza a vontade dEle. Não, agora você vai dizer como pastor, como crente, assim, que acredita nisso, porque você vai adorar a Deus enquanto você fala isso. Você fala assim, ó, Deus, eu creio que Tu és soberano e que a Tua vontade sempre vai se realizar. Aplauda ao Senhor Jesus. Provérbios 15:3 fala assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Por isso Ele é soberano. Deus é um Deus absoluto. Deus é um Deus supremo, Senhor de todas as coisas, soberano. E se nós o reconhecemos, por isso temos que ter então obediência. Diga comigo, obediência. Um não como resposta para Ele é inaceitável. Obedecer o que, pastor? A história dele, a Bíblia dele, o manual dele, a palavra. Não precisa obedecer o pastor, se o pastor estiver falando ao contrário à palavra. Não precisa romper o teu casamento, mas dentro do casamento você precisa obedecer a tua palavra. Obedecer a palavra dele.
Portanto, quando Deus fala, é melhor que eu e você obedeçamos e pronto. Pronto. Que teria sido o que Jonas devia ter feito. A soberania de Deus garante o cumprimento da sua vontade. Por mais que Jonas lutasse para fugir de Deus, ele foi alcançado e Deus o fez ser obediente e acabou. Não, você vai obedecer. Aí quando ele se viu lá na barriga do peixe, ele falou, opa, vou orar a Deus aqui, pedir perdão. E Deus teve misericórdia dele. Mas assim que ele chegou em Nínive, começou de novo a recalcitrar contra Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes eu converso com a pessoa, onde é que você estava? Eu estava na barriga do peixe, pastor, mas agora já estou aqui. Tinha fugido, estava na barriga do peixe, estou aqui. Mas continua teimoso. Do mesmo modo, nós precisamos entender que a vontade soberana de Deus está acima dos nossos desejos. Diga comigo, a vontade de Deus está acima dos meus desejos. Irmãos, isso é na oferta. Você faz a oferta com propósito. Fala, eu quero comprar um carro, vou ofertar 10 mil reais na igreja se me fizer esse negócio. Vou vender meu apartamento, vou não sei o que, eu vou fazer um propósito com Deus. E aí Deus não te dá aquele propósito que você fez, porque a vontade soberana de Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele vai escolher o que é melhor para cada um de nós. É preciso entender o amor de Deus. Ele é sublime, Ele é soberano, Ele é acima dos nossos pensamentos. Deus está acima dos meus desejos. Diga comigo, Deus está acima dos meus desejos. Portanto, tudo está submetido ao seu querer. Isso, glória a Deus. Por isso podemos descansar na certeza de que os planos do Senhor nunca serão frustrados. Veja como é fácil. Quando você entende a soberania de Deus, você entende que Deus é soberano sobre todas as coisas. Você não vai ser nenhum preguiçoso que vai parar de trabalhar. Você não vai ser nenhuma pessoa que vai se dar o luxo de pecar toda hora por causa da misericórdia dele. Mas você entende que Ele é soberano. Então você descansa no Senhor, coloca a cabeça no travesseiro e para de tomar psicotrópico para dormir. Você descansa no Senhor, faz o teu melhor. Lembra que umas 2 semanas atrás eu ministrei aqui que nós precisamos o tempo todo fazer o nosso melhor? É o nosso melhor. É o nosso melhor e o resto descansar. Sabe quando você faz o teu melhor com a tua vida, com o teu trabalho, com a tua disciplina? Você faz o teu melhor. E então você entende que os planos do Senhor nunca serão frustrados. Levanta a tua mão direita e diga isso para Ele. Diga, Deus, eu creio que os teus planos jamais, jamais, jamais serão frustrados na minha vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Então, primeira coisa, Deus é soberano. Acabou, Ele é soberano. E Jonas devia ter entendido isso. Jonas se mete a correr, vai lá recebe a palavra de Deus, profeta do Senhor. Preste atenção que ele tinha profetizado lá para o Jeroboão, coisas espetaculares. Se você vai lá em 2 Reis, você vai ver que o cara profetizou coisas especiais. Mas ele recebe a palavra e ele vai embora. E vai para Tarsis. Não, eu vou para o navio. E lá no navio, o navio começa a receber uma tempestade, porque a soberania de Deus falou, não, você vai voltar aqui, ó. Para o Manassés, Deus colocou um gancho no nariz dele, um anzol, e puxou ele de volta. Para o Nabucodonosor, Deus fez ele ir viver com os animais, comer com os animais, comer raízes, criar barbas, unhas igual animal, para depois voltar, e voltar como rei, como imperador, Nabucodonosor. E aí para esse Jonas, Deus fala, não, você não vai ficar no barco. E aí eles começam a chacoalhar o barco, os caras chamam ele e falam, escuta, alguém tem algum problema, tem algum ilícito. Porque nós consultamos os nossos deuses com letra minúscula e não saiu nada. E aí Jonas vai e fala, olha, é minha culpa. Eu estou desobedecendo. Estou desobedecendo o meu Deus. E quando eu dizer, eu estou desobedecendo o meu Deus, com letra maiúscula, o soberano que nós estamos aqui adorando, e o Deus único e salvador, ele pega, os caras pegam e falam, não, mas nós não podemos tocar nele.
Porque isso gerou um temor, mas o navio chacoalhava. E eles com temor. De repente falaram, não tem outra alternativa. Jogaram ele no mar. Jogaram o cara no mar, peixe engole. E aí ele fala, bom, agora você foi. Lá na barriga do peixe. Ele faz uma oração a Deus reconhecendo a teimosia dele. E aí ele é cuspido perto de Nínive. Portanto, esse é o segundo ponto. É impossível qualquer tentativa para fugir de Deus. Diga comigo, é impossível qualquer tentativa para fugir de Deus. E sabe mais o paradoxo disso tudo? É que eu vejo todos os dias pessoas fazendo coisas pensando que Deus não está vendo. Falta de temor, falta de conhecimento da palavra, falta de crentice mesmo. Escute só, Jonas tentou ocultar-se da presença de Deus. Foi muito duro? Tudo indica que Jonas sabia muitas coisas a respeito de Deus, mas ele ignorava ser ele Deus, onisciente e onipresente. É o que mais estampa nessa história. Afirmo isto porque o texto bíblico declara que Jonas tentou fugir de Deus. Vamos ler o Salmo 139 para nós entender um pouquinho. Deixa eu ler o verso 1, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Verso 2, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Agora vamos lá no verso 16, porque senão é muito longo. Depois em casa eu sugiro que você leia o Salmo 139. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ou seja, Davi está dizendo no Salmo 139, se eu for para o sepulcro, o Senhor me enxerga. Se eu for para o alto, o Senhor me enxerga. Se eu ficar na escuridão, o Senhor me encontra. Então não há como fugir de Deus. Mas os homens fogem de Deus o tempo todo. E a maioria das vezes por teimosia. Claro, eles fogem por medo. Medo da verdade. Foge de Deus, medo do ilícito, do lícito, não do ilícito. Para ir por o ilícito, eles fogem do lícito. Eles fogem com medo da misericórdia de Deus, medo de ter que perdoar. Agora pegou, né? Eu durmo em berço esplêndido e não perdoo. Como se Deus não estivesse vendo que você não perdoa. Aí você ora de noite, nós estávamos lendo lá. Você ora à noite, Pai nosso que estás no céu, perdoa os meus pecados assim como eu não perdoo os meus devedores. Tem que orar assim. Uns fogem de Deus por causa da vergonha. Eu tenho vergonha de dizer que Deus é soberano em minha vida. Eu não vou contar para aquela gata lá que eu tenho quebrantamento por Deus. Eu não vou contar para aquele homem lá que eu sou um homem temente a Deus. Eu não vou contar no meu trabalho que eu sou uma pessoa que levanta a mão na igreja. Eu não vou contar no meu trabalho que eu sou um adorador em espírito e verdade. Muitos fogem de Deus por vergonha. Outros fogem de Deus na procura da fortuna. E daí o Deus Mamon, que nós aprendemos essa noite, dá muito dinheiro até tomar a vida. Até não saber o que ele dá, mas toma a vida. Mas a maioria das vezes a gente foge de Deus por fraqueza nos fundamentos de fé, por fraqueza no conhecimento da palavra, deslizes, pecados. A gente não tem coragem de se permitir abrir o coração para Deus e dizer: tá bom, Deus, tira de mim tudo que não te agrada. Tira de mim tudo que não te agrada. Pessoal, você já fez essa oração? Eu faço ela todos os dias. Tira de mim tudo que não te agrada. E eu vejo muito dinheiro indo embora. Eu vejo situações difíceis. Eu vejo perturbações. Por quê? Porque Deus quer limpar o coração da gente para Ele. Porque o Espírito Santo, se você lembrar, uma vez eu ministrei aqui, ele só ocupa lugar onde você permite.
É você que abre espaço no coração para o Espírito Santo habitar em você. Então as fraquezas fazem isso. Mas o pior de tudo é que a gente foge de Deus por teimosia. A gente sabe. A gente aprende nos sermões. A gente aprende até na educação infantil. A gente conhece conceitos. Que mentira está errado. A gente sabe que fazer fofoca está errado. A gente sabe que não dizimar gera ilegalidade e nós ficamos desprotegidos no reino espiritual. Mas na primeira crise, Deus vai testar a gente recua. Aí o diabo fala, bem isso que eu queria. Isso, recue. A maioria das vezes, por pura tolice ou de teimosia, Jonas, por exemplo, fugiu por causa do ódio pessoal contra aquele povo. Olha o que limitou a bênção na vida de Jonas. Eu odeio aquele povo que agrediu o meu povo, e então eles não podem ser perdoados. Quantas vezes nós julgamos o nosso próximo, nós levantamos julgamento, lançamos sentenças sobre a vida das pessoas. Esse aí não serve para nada, esse aí não dá nada. O William estava aqui agora, mas a avó dele, a dona Sônia, sabe o preço que pagou para ele chegar aqui, de oração, de jejum, de joelho, e ele, graças a Deus, tem ouvido a voz de Deus e está aqui sorrindo. Mas quando ele chegou aqui a primeira vez, ele sorria? Sorria nada. Então a teimosia do Jonas, que fugiu por causa de um ódio pessoal. Quantas vezes o ódio pessoal, a raiva, a ira, a tua vingança, porque alguém te machucou, a tua dor, faz com que você continue teimoso e fale, não abro mão. Eu perdoo todo mundo, mas essa pessoa eu não perdoo. Eu perdoo todo mundo. E até a gente confunde isso com desculpa. O escritor da carta de Hebreus declara que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Todas as coisas estão diante de Deus. Então não adianta. Quando você falar com Deus, entenda que você está falando com uma pessoa onisciente, que sabe todas as coisas. Sabe. Pronto. Então não se iluda que você está escondendo de Deus quando você vai para a internet. Não se iluda que você está escondendo de Deus quando você coloca trechos em alguma situação, quando você diz alguma coisa escondida no seu quarto para sua esposa, para o seu esposo. Não. Quanto erro nós cometemos no começo da nossa conversão com isso. E de repente um dia caiu como uma luz na nossa cabeça e nós falamos, aqui dentro nós não vamos falar mais nada que não se possa falar em público. Nós não vamos comentar nada aqui na mesa que não se possa dizer. Pelo menos para a pessoa de quem estamos falando. A verdade, diga comigo, a verdade me libertará. Não, levanta a tua mão direita para fazer isso profético. Isso, diga comigo, Jesus, a tua verdade, a tua onisciência põe temor no meu coração, mas eu quero que o Senhor seja verdadeiro comigo, para que a minha vida cresça longe da teimosia, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. O terceiro ponto, e você vai precisar dar meia hora para o pastor hoje, viu, irmãos? Porque realmente é importante entender isso. Eu não posso cortar essa palavra pelo meio. Eu não quero resumir ela. Nós vamos terminar meia hora mais tarde o culto, mas vai ser importante você entender. O terceiro ponto são os preconceitos nos tornam sem amor pelos incrédulos. O preconceito de Jonas, que disse para Deus, eu não vou lá, prefiro morrer do que ver aquela pessoa lá na igreja. Prefiro morrer. Quantas vezes nós fazemos isso? Porque nós odiamos o vizinho, porque o vizinho reclamou no condomínio, porque o cara me fechou com o carro e aí eu descobri. Os preconceitos nos tornam sem amor pelos incrédulos. Jonas sabia que o povo de Nínive, se eles ouvissem a mensagem que Deus tinha dado para ele, corria o sério risco daquele povo se arrepender.
Mas se o povo não se arrependesse, Deus disse para ele: eu vou destruir aquele povo porque eu não aguento mais. Está escrito lá no primeiro capítulo. Vai lá, porque eu não aguento mais a heresia, os pecados daquele povo. Então, Jonas sabia disso. Mas se o povo se arrependesse, ele também sabia que Deus era um Deus de coração mole, um Deus de coração bom, que perdoaria os pecados, que pouparia a destruição. Mas o sentimento no coração de Jonas era vingança. Quantas pessoas estão precisando perdoar? O Espírito Santo está falando aqui para mim. Relacionamentos anteriores que passaram por tua vida. Precisa perdoar. Isso está gerando ilegalidades na tua vida. Não sei para quem Deus está mandando essa mensagem aqui. Deus está mandando uma mensagem. Precisa perdoar os relacionamentos anteriores que passaram por sua vida. Não vou nem levantar minha cabeça, tá? Você está querendo vingar? E Deus está falando: não, eu não vou te abençoar enquanto você não perdoar mesmo. Jonas queria que todos eles fossem para o inferno. Fala: vamos para o inferno, eu prefiro morrer. Não, 1000 vezes não, vamos para o inferno, pois é o que merecem. Essa era a atitude de Jonas. O que ele estava fazendo? Ele estava querendo ser Deus. Ele estava querendo ser Deus no lugar de Deus. Ele esqueceu que ele era um simples profeta. Ele esqueceu que o Ademir era apenas um pastor. É a mesma coisa de eu querer ser Deus na tua vida. Você querer ser Deus na vida da tua esposa, do teu marido? Você querer ser Deus na vida do teu amigo, no trabalho, do teu patrão, do teu empregado? Você querer ser Deus sobre as outras pessoas, julgando, lançando sentença? Teimoso, diga comigo, teimoso. Ele descobriu que estava desconsiderando a soberania de Deus sobre todas as coisas. E então ele elegeu a carnalidade dele, a vingança dele, da alma dele, e quis ser o Deus com letra minúscula daquela situação. Não, isso aqui, ó, Deus, isso aqui, não se meta nisso aqui, Deus. Isso é comigo. Depois que Deus persuadiu ele, na verdade a contragosto ainda, ele foi lá a contragosto, Jonas acaba emburrado, tipo criança birrenta e teimosa, e pedindo que Deus faça morrer. Sempre os sentimentos pessoais da gente estão interferindo na nossa relação com Deus. Quantas vezes nós, dirigidos por nossos sentimentos pessoais, levados pelos nossos preconceitos, por nossas crises emocionais, até direcionados por nossas machucaduras do passado, né? Nós deixamos de amar ao próximo, nós deixamos de falar de Jesus para uma pessoa, porque nós não vamos muito com a cara desse sujeito. O cara está pedindo: me dê de comer, eu preciso do evangelho, eu estou mal, eu estou longe, eu vou morrer, eu quero salvação. E a gente não faz nada. Perdemos a oportunidade de pregar, de testemunhar o evangelho, perdemos a oportunidade de falar. Ou nós não queremos fazer como Jonas não queria, ou fazemos de mau gosto como ele fez na segunda vez, até torcendo para que dê errado. Ele entrou em Nínive, e daí Deus falou para ele: você vai profetizar dentro de Nínive. A cidade levava 3 dias para atravessar, era uma grande cidade, tinha 120 mil pessoas, e ele entrou em Nínive e falou assim: arrependam-se, arrependam-se, porque Deus vai mandar destruição nessa cidade. Esse era o sermão mais curto que tem na Bíblia. Arrependam-se, Deus vai destruir vocês. Jonas não entendia, e muitos de nós não entendemos, mas aos olhos de Deus ninguém é melhor que o outro. O povo de Nínive era igual ao povo hebreu. Eram pessoas criadas, sonhadas por Deus. Você é igual à pessoa que está do seu lado, que está em sua casa, que não veio com você hoje. Eu sou igual a você, e sempre eu digo na minha oração quando eu estou ali: Deus, me faça o menor nesse lugar, para que tu cresças e eu desapareça. Ninguém é mais justo do que o outro. Pense que nós gostamos de ser juiz por ser teimoso. Jonas não era melhor perante Deus do que aqueles a quem ele odiava. Ele não era. Tanto que ele desobedeceu. Alguém falou essa noite aqui: pecadinho, pecadão, né? Eu e você não somos melhores do que aqueles que nós julgamos, que nós criticamos, e até desobedecemos Deus para não oportunizar, muitas vezes, uma remissão
nas vidas, porque nós somos duros na queda. Nós somos duros na queda. Irmãos, infelizmente é uma verdade. Nós precisamos quebrantar o nosso coração. Sabe, hoje eu escutei uma ministração de uma pastora e ela estava falando exatamente isso. Ela falou assim: você tem dois caminhos. Ou você continua duro, teimoso, e aí Deus vai te quebrar. Deus vai te quebrar, vai te moer. Ou então você se quebranta já. Você escolhe. Isso, felizmente, é uma constatação. Muitos cristãos têm a falsa suposição. Dizem para si mesmos no seu interior: eu sou melhor, eu sou mais santo que aquele ali, eu não me misturo, não vou me rebaixar, prefiro continuar traindo a mim mesmo, a minha alma, mas eu não aceito. Romanos 3,10 fala assim, ó: não há justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. Romanos 3,10. Marca esse endereço aí. Romanos 3,10. A palavra sequer inclui todos nós, salvos e perdidos da mesma forma. Salvos e perdidos. Você recebeu Jesus, mas eu recebi Jesus sim, mas você é tão justo quanto aquele que está ali no mundo, aquele que está ali agora, nesse momento, se prostituindo, pecando, errando, roubando, assaltando. O preconceito teimoso nos torna sem amor pelos incrédulos. Diga comigo: o preconceito teimoso me torna sem amor pelos incrédulos. Foi o que aconteceu com o Jonas. O Jonas não, eu não vou lá, eu não vou. Mas depois que Deus mandou ele cuspido pelo peixe, ele foi lá e profetizou e já se retirou para fora da cidade e começou a falar: quero só assistir aqui de cadeirinha. Fiquei imaginando o Jonas lá e falou assim: agora eu vou assistir de cadeirinha, sentadinho. Quero só ver essa cidade ser destruída, porque eles não vão se arrepender. Só que para surpresa dele, o rei mandou um decreto. Olha só, irmãos: ímpios, trucidadores de vidas, corruptos, de uma pornografia tremenda. O rei manda um decreto e fala: todos vão jejuar. Nem os cachorros, nem as vacas poderão comer, nem beber, nada. Vistam-se todos de pano de saco. Andem pelas ruas, suplicando ao Deus eterno de Jonas, que tenha misericórdia de nós e não destrua a nossa cidade. E Deus então se compadeceu deles e falou para Jonas: quem é você que me desobedeceu para então, seu teimoso? Seu teimoso. Observe a você. Eu quero que você olhe para você hoje. Porque quando nós estamos em teimosia desobediente, nós tornamos maldição onde quer que nós vamos. Irmãos, Jonas estava desobediente. Ele foi para o barco. O que aconteceu no barco? Tempestade. Você já observou que quando um ilícito começa a trabalhar, por isso a Bíblia fala: não case com jugo desigual. Outro dia a pastora falou para mim, eu falei: você devia ter falado. Não importa, não, mas ele é melhor que crente. Até pode ser melhor que crente, mas enquanto ele não declarar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não case. Jugo desigual. O que acontece com o jugo desigual? A pessoa vem com outros princípios, outros conhecimentos, outro entendimento. E no caso de Jonas, ele tinha o pecado dentro dele. Você observou que tem situação que você entra num lugar, quando a pessoa entra, você se sente mal. Você fala: ih. Pergunte para quem tem salão de beleza, por exemplo, para quem tem consultório, para quem tem lugar público assim. A pessoa entra, você sente o peso da pessoa. Então Jonas entrou no barco e oportunizou uma maldição para aquele barco. E se eles não tivessem tido coragem de jogá-lo ao mar, mas Deus tinha um propósito para aquilo. A teimosia desobediente dele
tornou maldição aquela situação no barco. Muitas vezes, quando nós vamos desobediente num lugar, nós tentamos trabalhar e aquele negócio não prospera. Não prospera o relacionamento na família, não prospera o relacionamento na igreja, não prospera o relacionamento matrimonial, não prospera o trabalho, não prospera o negócio. Jonas imaginou que o tempo e a distância iriam apagar os atos de desobediência dele. O erro fatal do Jonas foi supor que poderia desobedecer a Deus. Mas ele certamente se revelaria clemente. Passando algum tempo, tudo voltaria à normalidade. Nós vivemos no tempo, mas Deus habita na eternidade. Deus não tem passado, Deus não tem futuro, Deus é. Então Ele sabe todas as coisas, amém? Deus sabe todas as coisas. Fundamentado na teimosia dele, Jonas desobedece e vai para Tarsis. Compra a passagem, se coloca ali acomodadinho e fala, agora eu vou. Irmãos, cessou completamente a tempestade assim que Jonas foi jogado no... Quando você identificar alguém que tem uma ilegalidade no meio ambiente que você está vivendo, ame aquela pessoa ao ponto de com amor, e eu vou falar 3 vezes porque eu gosto de referendar bem, ao ponto de com amor, advertir aquela pessoa e dizer, escuta, vem cá, vem aqui, eu quero explicar uma coisa para você. Sabe, eu aprendi lá na igreja que essa tua teimosia vai te levar à destruição. Eu aprendi lá na igreja que você está andando por caminhos que vai te levar à morte, porque a teimosia leva à morte. Fala comigo, teimosia leva à morte. Agora observe mais uma coisa muito importante que eu não quero deixar de frisar, que é o 5º ponto. Quando nós teimamos em amar os secundários, as coisas menos importantes, nossa vida se torna mesquinha e sem alegria. Quando nós olhamos para as coisas que têm preço e não valorizamos as que têm valor. Provérbios 12:15 fala assim, ó, o insensato teima em fazer tudo do seu próprio jeito, mas o sábio pede e ouve conselhos. Jonas foi insensato, embora fosse um profeta. Ele vai lá e dá valor para uma árvore que ele não regou, para uma árvore que ele não plantou. Ele reclama para Deus porque a lagarta veio e comeu de manhã. Enquanto 120.000 pessoas estavam sendo salvas, ele devia era levantar a mão lá naquela montanha e dizer, glória seja dada ao teu nome, Senhor, por essas vidas que estão sendo salvas, que o Senhor não matou, os animais. Ainda Deus fala no fim, nós lemos aqui, no capítulo 4, fora os animais que não foram matados. E você vem se preocupar com uma arvorezinha. Quantas vezes você e eu nos preocupamos com uma arvorezinha do nosso lado? Com uma coisinha. Por exemplo, uma arvorezinha chamada comodismo. Uma arvorezinha chamada comodismo que não me permite tirar o pé fora de casa para ajudar alguém. Para estender uma mão. Para varrer uma casa da vizinha que está doente. Para arrumar um armário para alguém. Para lavar uma roupa. Para aparecer, a pastora postou, nós temos 500 pessoas na igreja. Irmãos, me permita falar isso. 500 pessoas. A pastora postou que precisava de gente para vir sexta-feira de tarde, arrumar dezenas, centenas de peças de roupa que nós temos aí ganham. Nós estamos até buscando alguém que tenha misericórdia, nos dê um vagão, um container para nós pôr ali fora, para nós transferir esse negócio de roupa para fora, porque é muita coisa. Só no primeiro semestre desse ano a gente doou 10.000 peças de roupa aproximadamente. Mas sabe quantas pessoas vieram? 3. 3 pessoas. Então, nós damos valor. Eu queria ver na sexta-feira de tarde a casa de todas as irmãs que frequentam e que são membros dessa igreja. E irmãos também. Quantos irmãos que nem trabalham? Que poderiam estar ali e dizer, não, pera, como é que é para fazer com a roupa? Eu classifico os calçados, eu levo essa bolsa para lá, eu levo essa sacola para cá. Os ninivitas aceitaram a proposta de Deus, o sermão do Jonas, se arrependeram,
Mas ele, egoísta que era, não ficou feliz. Não ficou feliz. Ele não louvou o Senhor. Ele não se alegrou com aquelas pessoas. A teimosia de Jonas amparava, sabe o quê? As convicções dele. Preste atenção que a tua teimosia, a minha teimosia, nos ampara nas nossas convicções. Protege o nosso orgulho, protege a nossa soberba, alimenta os nossos sonhos carnais, as pequenez, as mesquinharias, enquanto coisas que têm profundo valor, que são as vidas, estão jogadas a segundo plano. Não, eu estou esperando, porque quando eu tiver 60 anos como o senhor, pastor, eu vou estar rico, daí eu vou fazer. Deus, com muita paciência, providenciou aquela árvorezinha para o Jonas, para ver se o Jonas tinha mudado. Muitas vezes Deus vai te dar oportunidades de você servir. Porque cristão, irmão, diga comigo, cristão significa servir. Não tem jeito. Jesus servo, Jesus veio para servir. E se você quer ser como Jesus, tem que servir. E daí, cristão tem que servir. Aí Jonas recebe uma árvorezinha e Jesus fala assim, Deus fala, quero ver como é que vai ser o comportamento dele, vou tirar a árvore dele agora. Tirou a minha árvorezinha que estava fazendo sombra para mim. Deus te dá oportunidades para você servir. Jonas se ocupou com a planta. Com o que nós nos ocupamos? Deus se ocupa com pessoas. Deus ama pessoas. Deus prioriza pessoas. Diga isso comigo para você entender. Diga, Deus se ocupa com pessoas. Deus ama pessoas. Deus prioriza pessoas. E olha o detalhe, como último ponto. Quão apaixonado Deus é por pessoas. Quão apaixonado Deus é por pecadores. Assim como Ele chamou você e te deu a oportunidade de você, agora daqui a pouquinho na ceia, se arrepender, renovar a sua aliança com Ele, e dizer, eu quero mais de Ti nesse setembro, Senhor. Ele quer dar para todo mundo. Ele quer dar para os teus parentes, para os teus vizinhos. E não precisa falar. Porque a gente tem um conceito assim, não, então eu vou sair daqui agora, vou falar para tudo. Não precisa falar, precisa agir. Atitude, testemunho. Testemunho. O cara ficou chateado porque Deus perdoou. Que Deus teve misericórdia. Mas eles se arrependeram. Eles se arrependeram. E arrependimento é, eu estou indo para o norte, eu vou para o sul e nunca mais vou para o norte. Eu estou pecando, eu não peco mais. Arrependimento não é coisa de palavra. Arrependimento é atitude. Assim como o testemunho é atitude. Quantos de nós queremos ser, eu quero repetir isso, um pouco deuses na vida das pessoas, questionando teimosamente as decisões de Deus. Decisões de Ele perdoar. Eu não aceito que aquele cara... Irmãos, bem que fala que profeta de casa não faz milagre. Às vezes eu vou para Pato Branco, quando eu fui o mais duro ímpio, o mais cruel ímpio, onde Deus me alcançou. As pessoas, você pastor? Sim. Deus mudou minha vida. Deus mudou minha família. Deus mudou minha existência. Glória a Deus. Todos querem ser juiz na minha vida. Querem ser Deus com letra minúscula na minha vida. Especialmente quando Deus estende benignidade. Olha só. Àqueles que nos feriram e nos machucaram. Que nos subtraíram bens, por exemplo. Eu perdoo todo mundo, menos aquele cara que está me devendo. Eu não perdoo. Eu não perdoo. Levanto de manhã, não perdoo. Vou dormir, não perdoo. Teimosia. Lutero disse, somos todos, pode vir pastora, somos todos justos e pecadores. Somos todos justos e pecadores.
Por quê? Porque a obra de Jesus nos garantiu isso. A obra de Jesus nos garantiu isso. Somos vistos como justos pelo Pai por causa do Filho que morreu na cruz por nós. Entende isso? Somos vistos como justos pelo Pai por causa do Filho que morreu na cruz por nós. Mas ao mesmo tempo somos pecadores sendo trabalhados. E por isso, muitas vezes, recebemos uma palavra dessa e temos que ter humildade para olhar para a nossa teimosia e dizer: eu não quero ser como Jonas. Eu não vou me revoltar com Deus quando Deus libertar pessoas do meu lado. Quando Deus me oferecer oportunidades de servir, eu não vou vingar, eu vou tirar toda a teimosia. Nessa noite de Santa Ceia nós podemos dar mais um passo importante rumo à parte da santificação. Quero convidar você a olhar para você. Que teimosias você identificou durante esse sermão? Que coisas mexeram com o seu coração aí? Aqui, ao cearmos com o Senhor Jesus, nós podemos e devemos pedir revelação do Espírito Santo. Mesmo sentado, continue sentado. Apague a luz lá, faz favor, William. Eu queria que você identificasse no seu coração teimosias que têm tirado a paz. Quais teimosias continuam limitando o agir de Deus em sua vida? Pense comigo, quais teimosias têm te levado a priorizar os secundários, aquilo que é fútil, aquilo que é finito, em relação aos valores celestiais, em relação a pessoas, em relação ao amor ao próximo? Quais teimosias têm permitido a você contaminar outras vidas com seus conceitos, suas análises, suas fofocas, suas convicções? Quais desobediências estão sendo perpetuadas por você um dia após outro? Uma desobediência atrás da outra, em sua jornada, e que afetam você, e até te faz ser maldição na vida de outros no ambiente que você vive. Assim como Jonas foi no barco e foi maldição. Quais teimosias você está carregando com você? Até que ponto sua obediência responde totalmente à soberania de Deus em sua existência? Ou seja, a sua obediência a Deus leva em consideração a soberania maior de Deus? Que pecados você está repetindo e perpetuando em sua vida por causa da sua teimosia? Sua teimosia e minha teimosia, assim como na vida de Jonas, tem alimentado o seu orgulho e o meu orgulho, a sua soberba e a minha soberba? Você é daqueles que costuma questionar tudo e todos por teimosia, inclusive Deus, como Jonas fez? Você efetivamente coloca a soberania de Deus acima de tudo, sobre todas as coisas da sua vida? Fique de pé, por favor.